Monumentos antigos, desastres modernos, profecias letais. Um misterioso monólito prevê um futuro apocalíptico, mas estamos captando a mensagem? Desastres naturais estão aumentando. Fome e pandemias ameaçam sociedades em escala global. Todos os sinais apontam para um evento cataclísmico que pode levar ao fim da civilização. A questão é: nós podemos impedi-lo? A resposta pode estar no sul dos Estados Unidos, na forma de um estranho monumento. Gravado nestas grandes lajes de pedra, há um conjunto de leis para garantir a sobrevivência da raça humana. Elas exigem uma mudança radical no nosso estilo de vida, incluindo a redução da população global. Hoje, vamos revelar o impensável: uma sociedade secreta que planeja matar 90% da população mundial. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 140 quilômetros ao leste de Atlanta, encontra-se um monumento misterioso: as Pedras Guia da Geórgia. Suas enormes lajes de pedra parecem relíquias de um passado remoto, mas elas não têm nada de antigas. Elas foram construídas em 1980 e gravadas com 10 mandamentos de inspiração bíblica em 8 línguas diferentes, tanto modernas quanto arcaicas. Eles pedem que a humanidade mude seus hábitos, como nos comunicamos, como governamos nossos povos, como tratamos uns aos outros e como resolvemos nossas diferenças. Mas acima de todos estes, há 2 mandamentos que deram início a uma enorme polêmica. Um deles pede que a humanidade guie sua reprodução sabiamente. E, finalmente, o primeiro mandamento exige que a população mundial seja mantida abaixo dos 500 milhões de pessoas em equilíbrio perpétuo com a natureza. Atualmente, a Terra tem cerca de 7 bilhões de habitantes. Reduzir este número a 500 milhões exigiria a eliminação de mais de 90% da população humana. Mas como isso aconteceria? O objetivo do monumento é guiar os sobreviventes de uma catástrofe futura ou advogar um massacre de bilhões? O único homem que poderia responder a estas perguntas seria seu construtor, mas sua identidade permanece envolta em mistério. A história das Pedras Guia da Geórgia começa em 1979. Um homem usando o pseudônimo R.C. Christian compra terras no condado de Elbert, na Geórgia, com a intenção de construir um estranho monumento no local. Ao longo do processo, ele revela sua identidade verdadeira a apenas 2 pessoas: um oficial do governo e o dono de uma pedreira no condado de Elbert. Ambos juram manter segredo. A construção é concluída em março de 1980. Logo em seguida, o homem conhecido como R.C. Christian desaparece sem deixar vestígios. O segredo em torno de sua identidade apenas aumenta a mística das Pedras Guia. Mas ele estava trabalhando sozinho ou era parte de algo maior, que usa as Pedras Guia para recrutar novos membros para a própria causa? Sun Tzu diz que se 2 nações entrarem em conflito, mas uma delas não souber que está em guerra, a outra sempre vencerá. A ideia seria isolar um segmento da população e dizer a essas pessoas: o que vai acontecer é o seguinte, a sua população vai ser erradicada. Vocês podem atuar ao nosso lado ou contra nós. Se vocês ficarem conosco, vão sobreviver. Então, se Christian operou em nome de um movimento, qual é ele? E como poderia instigar o extermínio de bilhões? A poucos metros, uma pequena placa cravada no solo contém uma frase reveladora: que estas sejam pedras guia para uma era de razão.
Historicamente, a Era da Razão foi quando o mundo ocidental abandonou o pensamento supersticioso do passado para construir uma sociedade baseada na ciência e na lógica. Seus arquitetos foram algumas das mentes mais brilhantes da história, homens como Isaac Newton, Voltaire e Benjamin Franklin. Entre eles estava um economista britânico que foi um dos pensadores mais polêmicos da história. Seu nome era Thomas Malthus. Malthus afirmou que, se a população mundial não fosse controlada, a guerra, a fome e as epidemias eliminariam o excesso, por bem ou por mal. É um alerta extremamente familiar. Nós temos 7 bilhões de pessoas em um planeta com sérios problemas. Falta de alimentos, falta de água, danos ambientais e graves conflitos políticos que geram terrorismo. Thomas Malthus previu o mundo moderno e seus problemas com incrível precisão. Para evitar este destino, Malthus defendeu uma redução drástica da taxa de natalidade global que manteria uma civilização sustentável. A correção populacional prevista por ele vai se concretizar? Estamos enfrentando graves problemas que ameaçam certamente o conforto da raça humana, se não a sua sobrevivência. A humanidade está à beira de um abismo. E se alguém tivesse o poder de empurrá-la para dentro dele? A seguir, vamos expor uma ordem religiosa secreta e revelar a rede global que eles planejam usar para alterar o curso da vida na Terra. O misterioso monumento das Pedras Guia da Geórgia é gravado com uma série de mandamentos que parecem leis para uma nova e sustentável civilização global, incluindo o polêmico pedido de redução da população em mais de 90%. Eles foram criados para os sobreviventes de um evento apocalíptico ou defendem o extermínio em massa para restaurar o equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Mas quem seria implacável o bastante para conceber tal plano? O misterioso R.C. Christian ou outra pessoa? Muitos especialistas acreditam que o plano de depopulação tem suas raízes em uma das sociedades secretas mais famigeradas da história. Arquivo confidencial: os Rosa-Cruzes. A Ordem Rosa-Cruz começou como uma seita clandestina do cristianismo que abraçava a ciência, a lógica e o respeito pela natureza. Ela teria sido criada no início do século XV por Christian Rosenkreuz, que rejeitava a autoridade da Igreja Católica Romana. Mas, como R.C. Christian, ele manteve sua identidade envolta em mistério. Muitos historiadores questionam se Rosenkreuz chegou a existir. A ordem, no entanto, é bem real e existe até hoje. De acordo com alguns especialistas, eles seriam a mente coletiva por trás das Pedras Guia da Geórgia. Eles citam semelhanças notáveis entre a fé Rosa-Cruz e os mandamentos gravados nas lajes. Elas pedem que uma nova civilização controle a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a sensatez da razão. É uma crença fundamental da Ordem Rosa-Cruz. E há outras ligações. A ordem é simbolizada por uma rosa brotando da cruz. Alguns acreditam que o pseudônimo de R.C. Christian é uma referência velada à sua filiação à Ordem Rosa-Cruz. Mas, se eles são os criadores, por que os Rosa-Cruzes mantêm sua identidade em segredo? A resposta é tão antiga quanto a própria ordem.